Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai dar continuidade às matérias que a gente vem estudando, porém, agora a gente vai entrar também com ângulos, tá? Então, quando nós formos encontrar medidas, não vai ter só medidas de lados, mas também medidas de ângulos. Então, a matéria que a gente vai ver agora é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Já foi vista essa matéria no nono ano. Então, ela não é inédita para vocês. Vocês podem estar esquecidos, mas ela já foi vista, tá? Mas vamos revê-la novamente, né? Os exercícios agora vêm um pouco mais complexos, mas estamos aqui para estudar e depois teremos aula ao vivo para comentar os exercícios, tá? Não esquecendo que as razões trigonométricas se aplicam sempre em triângulos retângulos, certo? Nós temos para cada situação 3 análises, tá? Ou seja, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, tá? Alfa é o quê? É um ângulo que o exercício vai dar. Então, a gente tem no triângulo retângulo um ângulo reto e 2 ângulos agudos, tá? Neste caso aqui, nesse triângulo retângulo azul, nós estamos considerando, ó, este ângulo aqui como o ângulo alfa do vértice C, tá? Então, em relação a este ângulo, eu vou perguntar para vocês o que é hipotenusa, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. Tem que saber essas informações, tá? Seriam, digamos, o início para que a gente consiga dar seguimento a essa matéria. Então, assim, ó, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, eu dou um traço aqui, e aonde esse traço for parar é exatamente na minha hipotenusa, tá? Eu vou botar hip aqui. Cateto oposto, a mesma coisa. Eu vou pegar o ângulo e vou dar um traço, ó. Se o lado que ele parar, ó, que é o lado oposto, então a gente vai dar o nome de cateto oposto, tá? Ele não toca, ele não tem nenhum contato e ele fica oposto ao ângulo considerado. E o cateto adjacente, ele tem contato, olha aqui, ó, o ângulo e o cateto, os dois se encontram num ponto. Então, esse aqui é o meu cateto adjacente, tá? Então, nós temos hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu gosto de começar pelo seno, tá? O livro tem uma ordem diferente, mas não tem problema. Aqui tá tangente, seno e cosseno, eu quero começar pelo seno com vocês. Então, quando eu for calcular o seno desse ângulo, eu preciso, porque nos exercícios eu não vou saber se eu vou ter que descobrir se eu vou poder usar o tangente, o seno ou o cosseno. No exercício, provavelmente, não diga, calcule o seno do ângulo. Não, isso é uma informação que vocês vão ter que descobrir. E para descobrir, vocês precisam identificar essa razão aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, medida do cateto oposto a alfa e medida da hipotenusa. Então, esse aqui eu costumo chamar, eu vou virar um pouquinho só porque eu sou canhota, tá? Eu costumo dizer o quê? Que o seno de alfa é cateto oposto por hipotenusa, ó. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E por último, que é a tangente, eu costumo dizer que a tangente de alfa é igual, ó, a coca, cateto oposto, cateto adjacente. Isso é uma abreviação, né, do que está escrito ali. Então, repetindo, o seno só vai ser utilizado seno quando eu tiver informações, ou seja, valores desse segmento de reto aqui, que é o cateto oposto, e desse aqui, que é a hipotenusa. Se eu não tiver informações desses valores, por exemplo, provavelmente um eu tenho informação e o outro é o que eu quero saber, tá? Muitas vezes é assim. E quando eu tiver cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Quando eu tiver cateto adjacente e hipotenusa, eu uso cosseno. Quando eu tiver cateto oposto e cateto adjacente, eu uso tangente, tá? Eu vou dar uns exemplos para vocês, para que a gente consiga visualizar isso de forma mais clara. Então, aqui eu estava na página 20 do livro 3, verde, e agora eu estou na página 21, acompanhando a situação 1. Um retângulo tem um dos lados medindo 10, ó, e o ângulo
que esse lado forma com a diagonal 35 graus. Quanto mede o ângulo entre a diagonal? Quanto mede o ângulo entre a diagonal e o outro lado do retângulo, tá? Então, nesse caso aqui, tá perguntando quanto mede esse ângulo. Bom, o ângulo formado entre a diagonal e o outro lado do retângulo mede 55 graus, tá? Por quê? Pois 55 mais 35 mais 90 dá 180 graus. Como assim? Assim, eu vou explicar para vocês. Esse aqui é o ângulo reto. E o ângulo reto é sempre 90 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Se aqui é 90 e aqui é 35, quanto que falta para chegar no 180? Esse aqui só pode ser 55 graus, tá? Isso é uma informação, mas ainda não usamos nada das razões trigonométricas. Vamos para a letra B para a gente buscar aí informações para usar, né, as razões. Agora pede, calcule a medida da diagonal e do outro lado do retângulo, tá? Então, pede duas informações. A diagonal, ou seja, aqui, a hipotenusa, né, desse aqui, e o outro lado, que seria este x. Deixa eu apagar aqui isso aqui que eu escrevi, para não poluir a imagem, tá? Bom, então, primeiramente, eu vou calcular esse valor de x, tá? Primeiramente, o que eu tenho aqui? Primeiramente, o que eu tenho que descobrir. Em relação a este triângulo retângulo que tá aqui em cima. Este aqui é um cateto, ó, porque é a diagonal hipotenusa, ó, o lado oposto ao ângulo reto. E esse aqui, ele não tá tocando no ângulo? Tá, então esse aqui é o meu cateto adjacente, ó, ao ângulo dado, que é o de 35 graus, ó, o cateto adjacente. E eu quero descobrir o meu x. O meu x é o quê? É o cateto oposto. Então, o que eu tenho e o que eu quero. Eu acho que eu até comentei assim para vocês no nono ano. A gente sempre vai pensar nas razões trigonométricas, o que eu tenho e o que eu quero, tá? E identificar, ó. O que eu tenho é cateto adjacente, o que eu quero, que é o x, é cateto oposto. Beleza. Com o que eu tenho e o que eu quero, eu já consigo descobrir se eu vou usar seno, cosseno e tangente. Então, qual das três razões trigonométricas envolve cateto adjacente e cateto oposto? Lá vou eu virar a página e vocês vão procurar aqui, ó. É a tangente, ó, cateto adjacente e oposto é tangente. Esse aqui não, esses dois envolvem hipotenusa. Então, para poder descobrir aquele valor de x, eu vou ter que usar a tangente. Voltando aqui, tangente de alfa, só que alfa é um ângulo, então eu já vou substituir. Tangente de 35 é a coK, cateto oposto, que é o x, e o K, que é o cateto adjacente, que é 10. Bom, aqui vocês vão ter que procurar a tangente de 35 na tabelinha, tá? Trigonométrica, que provavelmente tem aqui mesmo no livro de vocês, senão a gente tem que ter uma calculadora para dar essa resposta, tá? Mas dei uma procuradinha que provavelmente esteja até aqui mesmo no livro de vocês. A tangente de 35, que daí vocês vão achar que é 0,70. E aqui ficamos com uma igualdade de razões. Bom, aqui é como se tivesse 1, então vocês vão multiplicar. 1 vezes x, x. 0,70 vezes 10, 7. Então, o valor de x aqui é 7. Ele tem que dar o número inteiro? Não, pode dar vírgula, pode dar qualquer valor dentro do conjunto dos reais, tá? E agora que a gente descobriu o x, eu vou descobrir o quê? O d. O d é fácil, é a minha hipotenusa. Então, agora eu vou ter que achar uma relação com hipotenusa e uma das informações dadas. Agora, eu já tenho esse aqui, mas se eu não quiser, ó, eu posso apagar esse, desconsiderar. Eu só preciso de uma informação, né, que o exercício dê um lado desse triângulo. Então, a gente só precisa de um lado do triângulo e saber o que a gente quer descobrir.
Se eu quero descobrir hipotenusa, qual a informação que eu tenho aqui? O 10. O 10 é cateto adjacente. Qual é a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Vai lá e procura, ó. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, a gente vai usar cosseno. Então, o cosseno do ângulo dado, 35 graus, é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente é 10, hipotenusa é D, que é essa diagonal. Substituindo da 0,82, tá? Tem que ter uma tabelinha, reforço, tá? Para vocês poderem ver isso. Eu vou procurar aqui no livro, provavelmente tenha. E aqui vocês vão dizer a multiplicação em x. Vai ficar 0,82 vezes D igual a 10, depois divide. Vamos isolar o D, vai ficar aproximadamente 12,5. Então, as medidas são 12,5 centímetros e 7. Então, é mais ou menos isso, tá? As medidas. E agora, nós temos aqui uma segunda situação para analisar. O menino empipa uma pipa que está a 35 metros, a altura aqui, do solo. No momento em que a linha que a controla forma um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Neste momento, a linha se partisse justamente na mão do menino, quantos metros de linha seriam perdidos? Tá? Não esquecendo que o menino tem 1 metro de altura. Então, a gente vai usar o quê, ó? A gente vai usar a informação que a gente tem, que é cateto oposto, não esquecendo que aqui, ó, como eu vou fechar, eu tenho que desconsiderar esse 1, ó. Cateto oposto, e o que eu quero, né, que é o comprimento da linha do menino, que é L, que é o quê? A hipotenusa. Por quê? Porque aqui vai formar um ângulo reto. Então, essa aqui vai ser a minha hipotenusa. Qual a informação que tem cateto oposto e hipotenusa? Se a gente procurar lá, a gente vai ver que é o seno. Então, a gente vai fazer seno de 30 graus igual. Só que eu não posso usar 35, porque esse pedacinho é 35 menos 1, ó. Tem que cuidar. A interpretação do exercício, essa lateral é 35 menos 1. E L é a minha hipotenusa, tá? Ou seja, o comprimento aqui, ó, da linha. L de linha. Aí, você substitui em seno de 30, 0,5, 35 menos 1, 34, multiplica em x, isola e vai dar 68 metros de linha, certo? Aqui tem mais, ó, para vocês fazerem. A pipa, se a pipa caísse verticalmente, a que distância do menino atingiria o solo? A que distância do menino atingiria o solo? Aqui é possível usar uma razão trigonométrica ou também o teorema de Pitágoras, estão 2 modos, tá? Então, é mais fácil pelo teorema de Pitágoras, eu considero aqui para vocês resolverem isso aqui, tá? Mas aí vocês olhem aqui, ó, e tentem analisar a situação, ó, de cosseno e de tangente, a distância para vocês poderem calcular, tá? Então, essa letra B eu vou deixar para vocês interpretarem, justamente para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo aqui, tá? Não esquecendo que se usar as razões, é sempre a gente está usando aqui em relação ao ângulo de 30 graus. Só muda o quê? Só muda aqui só está mostrando formas diferentes de fazer. A gente pode usar tanto cosseno quanto tangente. Detalhe, tem exercícios que a gente pode usar mais de uma relação trigonométrica sem problema. A gente pode escolher qual usar, tá? Neste caso aqui, daria para escolher qual das duas relações trigonométricas usar, ou ainda um terceiro método, que seria o teorema de Pitágoras, tá? Para poder calcular essa situação. Se a pipa caísse, ó, aqui, ó, verticalmente, a que distância do menino atingiria o solo. Tá, pessoal? Então, é isso. E até o próximo vídeo.